Continuando aí a palavra que nós recebemos na semana passada, abra aí em Romanos 5, em primeiro lugar, né? Romanos 5, versículo 17, é o que nós iremos ler. Depois 1 Coríntios 15, depois 2 Coríntios 1. Mas primeiro, Romanos 5, apenas o versículo de número 17. Porque a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso. Agora vamos lá, algumas folhas à frente. 1 Coríntios 15. Depois de Romanos, já tem 1 Coríntios, é o próximo livro. Aí no capítulo 15, versículo de número 10. Vamos lá de novo? 1, 2, 3 e... Mas sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Algumas folhas mais à frente, 2 Coríntios 1, apenas o versículo 12. 1, 2, 3 e... Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer desde já pela experiência que já vivemos nessa noite, pelo Teu Espírito Santo que nos consola, nos convence, cura a nossa alma. Mas nessa hora, Pai, o nosso desejo é que a Tua palavra se cumpra na nossa vida mais uma vez. Que o Senhor concretize, Senhor, a obra que o Senhor já começou na vida de cada um de nós nessa noite, através do culto que estamos prestando ao Senhor. E a nossa posição, ó Pai, o nosso posicionamento é um só. Nós esquecemos do que ficou para trás e queremos prosseguir para o nosso alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus, e queremos também levar o nosso pensamento cativo ao Teu trono para receber mais uma vez a boa dádiva que vem através da Tua santa palavra. Pai, se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos. Se há alguma preocupação, se há cansaço físico, mental, espiritual, não importa, a partir de agora, nós queremos ouvir e receber a Tua palavra. E com a ajuda do Teu Espírito Santo e da Tua graça, nós queremos praticar esta palavra revelada a nós. Continua a falar conosco, Senhor, mais uma vez, através da Tua santa palavra. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos, porque isso sempre acontece e nessa noite também não será diferente. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se assentar. A partir de agora, toda a sua atenção seja focada aí na palavra do Senhor, que nem o frio, né? Nem outros compromissos depois no culto ou qualquer outro pensamento ou sentimento possa vir a influenciar esse momento tão importante aí que é a palavra do Senhor. Como eu disse, na semana passada nós recebemos uma palavra sobre a nossa vida falando a respeito da graça do Senhor, a respeito de permanecer no degrau, que é o degrau da graça, que é o degrau da escada que nos leva ao céu. Eu quero fazer um breve resumo do que nós conversamos na semana passada para depois assim continuar no que o Senhor tem a nos revelar nesta noite. Em Romanos 5, Paulo mostra que a graça de Deus influencia na nossa qualidade de vida. Falei na semana passada, estou falando de novo, porque o apóstolo Paulo fala que aqueles que recebem a abundância da graça de Jesus Cristo, esses reinam em vida. Esses reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Ele faz uma comparação, ele pega o Adão, né, o primeiro homem, o primeiro Adão, e diz, olha, se por um Adão, se por um homem, se pelo primeiro homem veio o pecado, pelo segundo Adão, por aquele que é perfeito, veio a salvação, veio a graça redentora de Deus. Está falando de Cristo Jesus. E ele fala, esses que recebem a abundância desta graça, que vem através de Jesus Cristo, esses reinam em vida, esses têm qualidade de vida.
E eu disse na semana passada e quero repetir que esta graça, chamada graça de Deus, é uma graça que enquanto não me transporta para o céu, transporta o céu para mim. É claro que como nós cantamos nessa noite, no primeiro louvor, que nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus, lá nós iremos adorar ao Senhor com miríades de anjos, como diz no livro de Apocalipse, mas enquanto esse dia não chega, como diz o ditado, né? Tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. E enquanto Jesus não volta, enquanto essa graça de Deus não nos transporta para o céu, porque pela graça sois salvos por meio da fé, essa mesma graça transporta o céu para nós. Já em 1 Coríntios 15, você leu comigo aí que o apóstolo Paulo fala dessa mesma graça, mas agora ele mostra uma outra face da graça de Deus. Ele mostra que esta graça influencia agora na minha personalidade. E ele dá uma declaração de si mesmo. Ele diz, olha, se eu sou o que sou, se eu sou alguma coisa, tudo bem, vocês estão me chamando de apóstolo dos gentios, mas olha, de verdade, se eu sou alguma coisa, é exclusivamente pela graça. Logo, a graça de Deus influencia na minha personalidade. E no terceiro texto, em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo agora mostra que essa mesma graça de Deus, que salva, que me faz reinar em vida, que me traz qualidade de vida e que influencia a minha personalidade, essa mesma graça influencia na ética. Influencia na forma como a gente vive nessa terra. Por isso a declaração dele em 2 Coríntios 1, quando ele diz assim, olha, a nossa glória, se a gente tem que se gloriar de alguma coisa, olha, é nisso. A nossa glória é o testemunho da nossa consciência. É como se ele dissesse, olha, a nossa consciência está tranquila. Eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, a superabundante graça do Senhor me alcançou e agora eu não tenho problema em lidar com ética neste mundo. Eu não tenho problema em lidar com a moral, com os bons costumes. Eu não tenho problema em lidar com as leis desta terra. É isso que ele está falando. Resumindo, a graça de Deus nos traz ou transforma caráter, traz integridade para a nossa vida e através da graça de Deus também nós temos uma certeza só, que a forma como a gente vive tem tudo a ver com a graça de Deus também nessa terra. Amém ou não? Amém. Eu já disse também na semana passada e quero dizer de novo que Paulo nos mostra como andar em 2 Coríntios 1,12. Ele diz, você leu comigo, com simplicidade e com sinceridade. Outras traduções dizem santidade, mas resumindo é justamente isso. Nós devemos andar com simplicidade e sinceridade. Eu posso até ser honrado por todos, mas na minha natureza eu tenho que me manter simples, sincero, santo. Graça é o Evangelho, e eu disse isso na semana passada, né? Uma definição de um grande escritor. Ele disse, olha, que graça é o Evangelho que há de se procurar sempre e de novo. E eu dei um exemplo, eu falei, olha, esse escritor está correto, porque assim como é simples nós encontrarmos com a graça de Jesus Cristo, assim também, se nós não vigiarmos, também é simples nós nos perdermos da graça de Jesus Cristo. E eu disse qual é a nossa parte. A nossa parte é se submeter à graça de Deus. Dei vários exemplos de sacrifícios e de tantas outras coisas que o meio evangélico diz que é o correto, em que nós temos que fazer isso e sempre, porque senão a bênção não chegará, senão a vitória não chegará, senão a graça de Deus não nos vai alcançar. Vem a palavra do Senhor e nos ensina que a graça é justamente o contrário disso. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é se submeter à graça de Deus. E você vai se lembrar que eu disse que a graça é como uma escada rolante. Quando nós subimos numa escada rolante, a escada faz todo o trabalho, né? Ou praticamente todo o trabalho, ou o maior esforço. Graça é como andar de escada rolante. É ela que te leva para o alto. A nossa parte, como servos amados do Senhor, é apenas e tão somente permanecer no degrau. Permanecer no degrau da graça de Deus. E o mais, Ele faz. Falei da diferença entre lei e graça, né? Aos 8 anos, o nosso filho anda praticamente pela lei, né? A lei é essa e você tem que fazer isso. Você tem que tomar banho, você tem que ir para a escola, você tem que levantar em determinado horário, você tem que dormir nos horários certos. Parece não, o filho nessa idade obedece ao pai porque é lei.
Já aos 20 anos, já com consciência moral do que é importante para ele, agora ele decide obedecer por amor à graça do Pai. Ele foi ensinado, mas agora ele já chegou à maioridade, né? A maioridade plena. Ele já chegou à maioridade moral. Ele já tem consciência do que é certo e errado. Agora, se você mandar, olha, vai tomar banho. Não, depois eu vou. Ok. Não, já tomei de manhã, vou tomar amanhã. Ok, tudo bem. Se ele quiser obedecer, ele vai obedecer por amor à graça do Pai. E no nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai eterno, é justamente assim também. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E eu disse, vou repetir, que a graça é o trem e a fé é o trilho. Por isso que Efésios 2:8 fala justamente isso: pela graça sois salvos por meio da fé. Se eu sou menino na fé, eu vou precisar sempre que alguém me proíba que eu faça alguma coisa errada. E a gente vive num meio chamado evangélico, rodeado de meninos. E parece que as pessoas são ensinadas a continuar a serem meninos na fé. Olha, não fala nada sem falar comigo, diz o apóstolo. Olha, você é o meu discípulo, então eu sou seu líder, então você tem que continuar debaixo do meu pastoreio, ou debaixo do meu discipulado. A gente vê o tempo todo as pessoas sendo ensinadas assim, e algumas até gostam. Não, eu preciso sempre que alguém me proíba de fazer algo errado, porque senão eu vou cair. Menino na fé. Vai crescer quando? Às vezes a gente vê as pessoas tendo que o tempo todo alguém dizer: não, olha, isso você pode fazer, tá bom? As pessoas são ensinadas no meio evangélico, ou religioso, ou cristão, ou crente, ou como você queira chamar, a ter sempre alguém dizendo, ou proibindo o que ele tem que fazer, ou concedendo a liberdade para ele fazer algo. A pessoa parece que está dizendo: olha, não, eu preciso de um cabresto, né? Eu preciso de um jugo para não fazer bobagem. Para que com muito sacrifício eu possa andar em santidade. Porque se não tiver alguém ali comigo com um cabresco, ou puxando para cá e puxando para lá, então aí eu não consigo andar em santidade, eu não consigo ser cristão. Menino na fé. Precisa crescer. E quando você tem um encontro genuíno com a graça de Deus, sabe o que acontece? Você obedece sem que ninguém mande. Você não precisa ter ninguém o tempo todo com você para você andar na linha, vamos dizer assim. Você não precisa ter, quando você tem um encontro genuíno com a graça de Deus, você não precisa que o tempo todo alguém diga: não, isso está liberado, tá bom? Não, isso aqui está proibido. Não, isso você vai fazer depois, isso você vai fazer agora. Quando você tem um encontro genuíno com a graça de Deus, a própria graça de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que é o Espírito gracioso, te leva a obedecer sem que ninguém mande, sem que ninguém obrigue. Eu vou fazer por quê então, pastor? Eu vou fazer por amor ao Senhor da graça. Amém ou não? Amém. Diga isso para o teu irmão: a partir de hoje, irmão, se não era assim, que seja. Obedeça. Pela graça de Deus. Por amor ao Senhor da graça. Fala assim para ele: não é por cabresto, não é por jugo, não é por escravidão, é pela graça. Amém ou não? Amém. Pela graça eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Às vezes a gente vê as pessoas tão batendo a cabeça, ou às vezes entrando numa neurose sem fim de: não, eu não sei se isso é certo, eu não sei se isso é errado, eu não sei se isso eu posso, eu não sei se isso eu não posso. Irmão, pela graça eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Pela graça eu sei o que é lícito e o que me convém. Pela graça eu sei aquilo que me é lícito também, só que não me convém, como diz o apóstolo Paulo. Como é que é o versículo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que eu sei então? Não, porque aí ficou muito vago, pastor. Como é que eu vou saber então o que me é lícito, o que eu posso e o que não me convém? Com uma palavra somente: graça.
E cada vez mais comum encontrar com gente que vive um evangelho libertinoso. Não um evangelho onde nos foi dada a liberdade através de Cristo Jesus. Não, isso aí não. O que eu quero é libertinar. O que eu quero é fazer tudo e ponto final. Né? A gente vê o tempo todo as pessoas vivendo um evangelho aí libertinoso, onde tudo pode e tudo convém. E eles têm orgulho. Não, tudo pode, tudo convém e ninguém tem nada com isso, porque eu sou dono do meu nariz. E ainda usam pretextos espirituais. Não, se isso não fosse vontade de Deus, Deus ia impedir que eu fizesse isso. Opa, como assim? E o livre-arbítrio? Onde é que entra? As pessoas, para quererem fazer aquilo de repente que faz bem somente para a sua carne, usam artifícios até espirituais para viver esse evangelho chamado, que eu chamo de evangelho libertinoso, né? É como aquela irmã, entre aspas, né? Que na mesma medida em que a idade aumenta, o tamanho da roupa diminui. Você conhece alguém assim? Aqui não, que aqui é uma benção. Mas tenho certeza que você conhece gente assim. Não precisa nem ser crente. E às vezes quando é crente é pior ainda. A idade aumenta e o tamanho da roupa diminui. A idade aumentou, mas para se autoafirmar, a calça virou mini shorts. Né? A idade aumentou, mas para se autoafirmar, a camiseta virou mini blusa. Parece que conforme a idade aumenta, menos tecido a irmã usa. Irmão, de verdade, não vou nem recorrer à Bíblia, à palavra de Deus. Irmão, eu acredito que só falta bom senso. Porque se a pessoa tiver bom senso, ela também vai se vestir com bom senso também. Porque o evangelho libertinoso é assim, não tem o mínimo de bom senso. Por quê? Porque tudo convém. Porque tudo pode. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. E se eu não me encontro de verdade com a graça, eu tenho que de repente viver de jargões evangélicos. Irmão, a gente tem que, eu vou falar de novo, que a gente tem que, em tudo, analisar a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia como regra de vida para a nossa vida. Tanto que o apóstolo Paulo, viajado que foi, né? Passou por várias cidades e várias igrejas, ele disse, olha, vou falar, se for para se espelhar em uma igreja, se for para vocês andarem como... se vocês querem um exemplo de cristãos, olha, sigam o exemplo dos cristãos da cidade de Bereia, os bereanos. Por que, Paulo, que a gente tem que ser como a igreja de Bereia? Vou falar. Porque em tudo que eu falava, eles iam nas escrituras e analisavam. Se aquilo era bíblico, se aquilo fazia parte das escrituras cristãs ou não. Tenho certeza que em muitos lugares onde o apóstolo Paulo passou, ninguém nem se preocupava em analisar as escrituras como eram na época. Porque, não, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, aquele que caiu do cavalo lá em Atos 9, teve uma experiência sobrenatural com Deus, ficou cego, depois recebeu a oração do profeta Ananias e foi milagrosamente curado. Não, o que ele falar é lei. Opa, peraí. E se a gente não vigiar, a gente entra nesse engano também. Não, porque esse pastor está na TV, está na grande mídia. Não, ele falou. Se ele falou, então tá certo. Irmão, vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra. Inclusive se eu falar. Ah não, o pastor Sidney falou. Não, quero saber. Onde é que está? Se está na Bíblia, vamos seguir. Se não está, vamos deixar de lado. Porque senão, irmão, a gente vai viver de jargões evangélicos como muitos vivem por aí. Sabe um jargão evangélico, um ditado evangélico muito, muito bacana, muito bonito, que não tem base bíblica? E tem até músicas que falam a respeito disso? É quando as pessoas dizem assim, ah não, eu não vou morrer antes que a promessa seja cumprida na minha vida. Aleluia! É bonito, é uma frase de impacto.
Eu não vou morrer antes que a promessa seja cumprida na minha vida. Receba aí. É uma frase, repito, bonita, de impacto. Mas aí surgiu alguns anos atrás essa frase. Eu fiquei pensando, não, como é que fica Hebreus 11? Nesse contexto dessa frase. Porque quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, está lá citando muitos heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Noé, fala de Enoque, que foi transladado, fala de outros servos do Senhor. E aí, eu vou ler. Para a gente ver que eu não estou inventando. Né? Hebreus 11. E para você guardar também. Hebreus 11, aí no lá no finalzinho, ó. O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele cita aqui, ó. A partir do início, né? Ele fala primeiro o que é fé, aí ele fala, ó, pela fé, Abel. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ver quem ele cita mais aqui. Depois cita de novo lá no versículo 17, Isaac, Jacó. Cita José. Quem? Sara. Cita Moisés. Ele cita tantos servos do Senhor. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. No versículo 32. Ele cita os heróis da fé. Né? Gente que a gente pode se espelhar quando fizeram o certo. Né? E aí, só que aí, a partir do versículo 37, ele diz assim, olha, ó, esses que eu citei, Hebreus 11, 37, foram apedrejados, foram cerrados, dá para imaginar isso? Foram tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. E quer saber? São homens dos quais o mundo não era digno. Eles passaram pelo mundo, mas esse mundo aqui que a gente vive não era digno de ter visto tanta gente de Deus assim. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Aí, no versículo 39, ele diz assim, algo muito estranho. E todos estes que eu citei, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê, irmão? Não alcançaram a promessa, não alcançaram a concretização da promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí a gente tem a cara de pau de dizer, eu não vou morrer antes que a promessa seja cumprida. E a gente olha para os heróis da fé, gente que passou por essa terra e que esse mundo não era digno de ter visto tanta gente boa de Deus assim, não alcançaram a concretização da promessa. Ué, embora tendo perseverado firmes pela fé, ainda assim não alcançaram a promessa. É claro, irmão, que estes receberão a sua herança integral conosco no novo céu e na nova terra, como diz lá em Apocalipse 20, 21 e 22. Agora, irmão, mas eles passaram pela morte. A concretização das maiores e mais valiosas promessas desses heróis da fé, desses grandes homens de Deus, não se cumpriram ainda. E no versículo 40 diz que proverá Deus. Quando eles chegarem na glória, quando houver um novo céu e uma nova terra, eles vão ter a realização completa das promessas do Senhor. Ou seja, há promessas para mim que vão se cumprir, por exemplo, nos meus filhos. Há promessas para mim que talvez se cumpram nos netos, talvez. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso relacionamento com Deus não é o relacionamento de usufruto. Sabe como é que é? O relacionamento de usufruto é onde a pessoa só é beneficiada durante a duração da sua vida. Como há contratos assim de terra, de imóveis, de casas, né? Ah lá, olha, usufruto de fulano de tal. Quer dizer o quê? Até essa pessoa morrer, ela vai viver esse benefício na vida dela. O nosso relacionamento com Deus não é assim. Não é de usufruto. Não é só no que diz respeito à duração da nossa vida nessa terra. O nosso relacionamento com Deus, irmão, é eterno
e as suas promessas também. Diga isso para o teu irmão para ficar guardado na mente dele e na sua também. O nosso Deus é eterno, irmão. E as suas promessas também são. O teu relacionamento com Deus não é de usufruto. Não dura só nessa terra. Durará para sempre. As promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida. Não sei quando, mas vão se cumprir. Mesmo que seja na eternidade. Amém ou não? Amém. O problema é que a nossa visão em relação às promessas de Deus, às vezes se resumem só a essa terra. Eu permaneço no degrau e o Senhor da graça realiza suas promessas se e quando Ele quiser. O problema é que a gente vê as pessoas acostumadas a ver, não, Deus falou, vai acontecer. Você está no degrau? Se está no degrau, acontece. Se você está se submetendo à graça de Deus e as promessas que o Senhor tem para a sua vida as que são para esta vida, então não. Vai nessa fé, vai se cumprir. Agora eu tenho que permanecer no degrau e o Senhor da graça vai realizar as suas promessas se e quando Ele quiser. Agora, se o meu trabalho é descansar em Deus, como eu disse na semana passada, né? Citei até a canção, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Aí vem Deus e diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Se o meu trabalho é descansar no Senhor, isso parece soar mais fácil do que realmente é. Pastor, se é só descansar, então é fácil. Nem sempre. Se o meu trabalho é só permanecer no degrau da graça, então tá fácil. Só que, analisando a nossa vida num contexto geral, nem sempre é fácil descansar em Deus. Na verdade, há momentos em que é extremamente difícil descansar. Como aconteceu, por exemplo, com os discípulos. Conta a história, e você conhece muito bem, que eles estão todos em um barco, vem uma grande tempestade sobre eles, e eles perguntam, onde está Jesus? Está no porão, descansando, está dormindo. Como assim? A gente tem que acordar Ele, a gente tem que despertar Jesus, porque senão essa tempestade vai acabar com a gente, vai acabar com o barco, vai acabar com todo mundo. Aí desce Pedro no porão do barco, chama Jesus e diz, Senhor, não querendo incomodar, mas olha, nós vamos morrer. E aí a gente olha para essa frase de Pedro e diz, não, peraí, quem vai morrer? Nós, os discípulos, e o Senhor Jesus também vai. Como assim, Pedro? Como assim nós vamos morrer? Nós quem? Nós, os discípulos e o Senhor Jesus. E aí, homens de pequena fé. E aí Jesus sobe na proa do barco, manda o vento parar, manda a tempestade se acalmar e tudo é acalmado. Mas às vezes a gente se vê como os discípulos de Jesus também no meio da tempestade. Não, Jesus falou para descansar, mas complicado, a tempestade. Ó a situação do jeito que está, ó a minha família como é que está. Ó a porta fechada, ó a falta de dinheiro, ó o emprego, ó a faculdade, ó a escola, ó as dívidas, ó a saúde, ó sei lá o que, ó a vida, os relacionamentos, ó a vida sentimental e emocional. Ó Senhor, nós vamos morrer. Porque não está fácil descansar. Ok, tá, entendi que eu tenho que descansar. Mas como descansar com um barulho desses? Simples. A gente tem que descansar mergulhando na graça de Deus. Simples assim. Fala pro teu irmão, descansar é isso, irmão. Descansar é isso. Fala para ele, é só isso. É mergulhar na graça de Deus. Mergulhe hoje.
Descanse no Senhor. Descanse crendo. Que a graça do Senhor te basta. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Acesse o e-mail fernando984@hotmail.com. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Acesse www.newsatmagazine.com.br. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688 ou acesse www.tatomóveis.com.br. Alligator Sinalização e Segurança, Indústria e Comércio Limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600 ou acesse www.alligatorsinalização.com.br. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos Fachadas Luminosos, em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322 6558 em Ourinhos.